Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO. Eu tô gritando. Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Você quer descobrir por que você está infeliz no trabalho? Spoiler, não é pelo motivo que você imagina, então cbo.digital/intro, faz um cadastro rápido e você vai tentar você vai descobrir, não tentar descobrir, por que você está infeliz no trabalho e não é pelo motivo que você imagina. E, cara, conta pra gente o tema maravilhoso do programa de hoje. Bom, hoje, continuando a nossa série de infelicidade no trabalho, a gente podia mudar o nome, em vez de ser infelicidade no trabalho, podia ser felicidade no trabalho, né? Por que a gente abordou Não isso de uma sei forma também, não negativa, né? sei. Olha a oportunidade maravilhosa que a gente perdeu. Enfim, no episódio de hoje, eu só vejo o Thiago com canto de olho assistindo o jogo da NBA. Ele tá tentando esconder de mim. Só full disclosure aqui. Pior que eu tava com água na boca, quase que eu cuspi água no microfone. Aí ele vai atualizando a gente do placar. Vocês provavelmente já sabem, mas... O episódio de hoje é sobre sem oportunidade, né? E o Thiago tá vendo o Boston Celtics arrumar várias oportunidades para virar em cima do 76ers agora. Mas, enfim. Esse tema de sem oportunidade, eu acho maravilhoso, né? Sem oportunidade no trabalho, sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de nada, né? Putz, é um tema maravilhoso, porque quando a gente saca, quando a gente começa a entender um pouco sobre a mente, sim, mas entender esse assunto relacionado com isso, a gente começa a sacar algumas certas coisas, vai abrindo umas portas, umas oportunidades mesmo, uma liberdade de visão, a gente começa a enxergar coisas onde a gente não estava enxergando antes, né? E aí eu lembro uma história muito legal que um dos meus mentores me falou. Na verdade, a gente estava conversando isso já faz um bom tempo, assim, eu estava batendo papo com ele, e foi meio que quando eu dei a pivotada na minha carreira, então você vai fazer, sei lá, uns 10 anos quase. E, e a gente estava batendo um papo, e aí ele estava falando de oportunidade, não sei o quê. E, e a história que ele me contou, né, a descrição que ele falou assim, cara, imagina que você tá numa sala ou num auditório cheio de gente, e você tá indo para falar com uma pessoa específica, né? Quando você tá indo para falar com uma pessoa específica, você sai andando em direção àquela pessoa e aperta a mão daquela pessoa, né? Mas você perde 1 zilhão de outras pessoas super interessantes, super legais que você passou reto, sem nem cumprimentar, sem nem nada, né? Então, no o moral da história é que não existe falta de oportunidade. Existe a gente não tá olhando, a gente não tá percebendo, a gente não tá vendo, né? E quando a gente começa a sacar as coisas dessa forma e ver as coisas dessa forma, muda completamente a nossa relação com tudo, né? Porque a gente para de olhar para as coisas como falta de oportunidade, a gente passa a começar a querer ver, enxergar e conversar, e a gente começa a ver que existem 1 zilhão de oportunidades. Só que a oportunidade não é aquilo que você imagina que é. E aí eu queria entrar num segundo pedaço disso tudo, né? Que é o que é de fato oportunidade, né? E como se constroem relações até, né? Porque existe também a maneira e sua interação com
a dita oportunidade. É uma oportunidade para quê? Melhor dizendo, né, se vamos frame dessa forma. É uma oportunidade para você fazer dinheiro, para você ficar famoso, para você se dar bem, para você sair em vantagem, para você ter uma vida melhor? Ou é uma oportunidade para você fazer uma coisa legal, para você conhecer uma pessoa legal, para você ajudar uma pessoa, para você servir alguma coisa, para você criar uma coisa interessante, para você se relacionar, né. Quando a gente começa a se ligar que as oportunidades mais legais e que acabam dando mais certo são desse do segundo tipo, que são oportunidades que a gente está indo para oferecer algo ou para tentar ajudar algo ser criado ou para servir algo, né. Acho que essa talvez seja a palavra mais precisa. A experiência é uma. Agora, se a gente está indo atrás da oportunidade para a gente se beneficiar, para o nosso próprio ego, para o nosso próprio bem que a gente acha, ou para o nosso próprio ganho financeiro, qualquer outra coisa assim, eu não estou falando que isso está errado, tá? Mas estou falando que o approach disso é completamente diferente, né? É, é como se a gente como se a gente tivesse incompleto e aí a gente está dependendo dessa oportunidade ou dessa outra coisa para a gente se dar bem, para completar a gente, né. E aí vem uma última, só para eu porque enquanto eu estava falando surgiu mais um negócio, né, que então a gente tem a oportunidade, putz, tá, existem um zilhão de oportunidades, às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. Tem o lance da gente, eh, dar oportunidade sem benefício a nós ou a gente servir outra pessoa. E por último, tem a necessidade daquela oportunidade específica, né, que é mais uma outra historinha muito legal que eu vi recentemente, né, que recentemente eu falei ressentimento, eu quis dizer recentemente. Eh, que achei demais. Que é a interação entre o cara e o possível cliente, né. E ele falou assim: "Putz, mas você não precisa do dinheiro?" Eu falei assim: "Cara, eu preciso do dinheiro, mas essa oportunidade pode te trazer essa possibilidade." "Sim, essa oportunidade pode me trazer essa possibilidade do dinheiro, mas eu preciso do dinheiro, eu não preciso dessa oportunidade, né. Eu não preciso do dinheiro dessa pessoa, eu não preciso do dinheiro dessa empresa, eu não preciso desse dinheiro. Pode ser qualquer dinheiro, né. Porque as pessoas quando a gente começa a falar assim: "Putz, não sei o que", as pessoas falam: "Nossa, então vocês não estão nem aí para dinheiro", não é isso. É que a gente não precisa daquele dinheiro naquele momento. O que que isso faz, né. E quando a gente fala de oportunidade, eu estou levando também uma conotação aqui um pouco de vendas até e tudo mais, mas depois a gente, quando o Thiago falar, a gente vai explorar, ele vai salvar a gente vai explorar oportunidades de forma diferente. Mas quando você começa a sacar isso, você entra em toda a reunião com uma cabeça completamente aberta e diferente, porque você não está tentando convencer a pessoa de nada, você não está querendo forçar nada em cima de ninguém. Você está vendo as oportunidades que existem, que às vezes pode ser para um business deal, às vezes pode ser para, sei lá, para um zilhão de outras coisas, né? Até para conhecer uma pessoa legal ou qualquer coisa assim, né? E quando você começa a approach a vida dessa forma, você começa a ter essa relação com oportunidades e aí você vê que realmente as oportunidades estão em todo lugar e você não precisa de nenhuma oportunidade para ser nada além daquilo que ela é e você só vai beneficiar disso de um zilhão de maneiras diferentes. Enfim, falei demais, Cara, me enrolei não, inteiro, não, foi bem. falei até palavras trocadas. Recentemente, eu vi uma coisa muito legal Ressentimento. e enquanto você estava falando, cara, me veio uma coisa na cabeça aqui. Eu até esqueci do jogo, cara.
E tudo que a gente fala aqui, obviamente, são, putz, metáforas, alegorias. A gente, eu faço questão de sempre repetir isso, porque a gente acaba achando que tudo é literal, né? E a gente não aborda as coisas de uma forma literal, porque a gente está buscando fazer explorações para além da nossa mente, que conseguem É. quebrar esse firewall, esse antivírus que a nossa mente produz, assim. E é um pouco sobre isso que eu quero falar agora, que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando. A gente, desde que nasce, eh, vai sendo condicionado pelo ambiente, pelos nossos pais, que foram condicionados pelos pais deles, pelas pessoas que a gente convive, pelas coisas que a gente gosta ou não gosta, que não necessariamente são as mesmas dos nossos pais. Então vira aquele condicionamento dos nossos pais refletido nos nossos gostos, mais um monte de coisa que vai acontecendo na vida. Beleza. Aí a gente vai se condicionando até ter essa, entre aspas, personalidade, esse ego que a gente tem, né? E esse ego, é, de forma, é, de forma autônoma, ele produz uma linha de acontecimentos imaginários que ele imagina que seja o melhor para ele, né. Então a minha personalidade vai criar uma sequência de coisas que ela tem certeza que é o melhor que pode acontecer para mim. Não, porque agora eu tô nesse cargo, depois eu quero isso, depois eu quero aquilo. Eu vou fazer para chegar lá, eu vou fazer desse jeito, porque tem que ser esse o passo a passo. Se eu fizer exatamente isso, vai dar certo. Não, e é batata, porque se eu for assim, vai acontecer assado. A nossa personalidade traça esse mapa inteiro. A gente nem percebe que tá fazendo isso muitas vezes. Óbvio que algumas coisas a gente tá vendo que a gente faz isso, mas a maioria das coisas a gente não percebe que a gente cria essa linha de acontecimentos imaginários para nossa vida, como se a gente soubesse o que é melhor pra gente. Só que abaixo dessa linha tem a vida. E a vida acontece independentemente dessa outra linha que nossa personalidade inventou. Ela não tem vínculo. É uma parada que vai acontecendo independente daquilo. Aí acontece um negócio que tá fora, que não bate com aquilo, a gente, nossa, a gente trava as quatro rodas. A gente simplesmente não enxerga, não vê. E isso veio na minha cabeça quando o Robin falou que quase nunca ou nunca o que está acontecendo é falta de oportunidade. Mas a gente, por desconhecer como a nossa mente funciona, a gente encara o nosso condicionamento e a maneira que o nosso condicionamento produz uma narrativa futura e presente e passada da nossa vida, a gente toma isso como uma verdade absoluta e a gente passa a não enxergar nada que está fora disso. Então, normalmente tem infinitas possibilidades ao nosso redor acontecendo o tempo todo, com a vida fluindo, só que ao invés da gente ir sacando como a nossa cabeça funciona e ter mais espaço entre nós e essa linha narrativa que a nossa mente produz, para que a gente consiga achar as oportunidades e eh, ser mais naturalmente, permissivo com o flow da vida, a gente, por desconhecimento, a gente não enxerga. A gente não enxerga. E tudo que a gente não enxerga, e tudo que é diferente do que a nossa cabeça arquiteta de forma imaginária, a primeira impressão que a gente tem é de que é algo ruim, não serve, puts, não, a gente tende a ter preconceito. Então, a gente fica preso num ciclo de coisas imaginárias, como se esse ciclo de coisas imaginárias fosse a nossa vida, e não é. A vida tá sempre acontecendo de forma abundante, independente do que a gente imagina pra gente, independente daquilo que a gente acha certo. E quanto mais familiarizado a gente tá com a nossa mente, a gente vai compreender que a nossa mente é uma máquina de criar narrativas. E quando a gente enxerga isso, automaticamente a gente começa a ficar mais desprendido disso. Essas narrativas passam a exercer um magnetismo, entre aspas, menor com a nossa atenção. E naturalmente a gente começa a ter um espaço e um campo de percepção, e eu estou usando alegorias, tá?
ilustrações para tentar explicar o que eu tô falando. A gente passa a ter um campo de percepção muito mais amplo e é muito engraçado, porque aí isso aconteceu comigo. A gente começa a perceber não só oportunidades, mas pessoas que a gente notava, oportunidades que acontecem o tempo todo, experiências que são incríveis que a gente ia passar batido completamente porque não faziam parte do nosso universo, daquilo que a gente espera da vida. E viver dessa forma, pô, é muito mais criativo, é muito mais funcional, é muito mais aberto e mais leve, porque a gente para de ter essa crença arraigada em todos nós, de que em 100% do tempo a gente sabe o que é melhor pra gente e o que é melhor pra vida. Putz, a gente não sabe. A gente não sabe, a gente só acha que sabe. E isso é muito louco, cara. Parece uma coisa super simples, mas sacar isso muda um monte de coisa, cara. É. E mesmo assim, a gente vai cair na pegadinha de achar o que é melhor pra gente. A gente navega a vida dessa forma, não tem nada errado em achar isso, em fazer isso. Mas a gente percebe mais rápido que a gente está caindo nessa enganação e a gente larga mais rápido e consegue voltar a estar aberto mais rápido, né? É muito legal porque você começa a abrir essa caixinha de Pandora sobre oportunidade, começa a surgir um monte de coisa, né? Você começa a putz, lembrar de um monte de coisa diferente, né? Fala assim, cara, porque é isso mesmo que você falou, né? Você, tipo, você ficar preso numa narrativa de que as coisas têm um certo jeito, tudo que você vai viver na sua vida é frustração, né? Porque, tipo, a vida não tá nem aí pro jeito que você planejou ela, né? Ela vai, ela vai funcionar independente do que você planejou. Agora, quando você está aberto, é isso. Você pode ter. Não é, vamos liberar tudo, vamos virar hippie sei lá, fazer nada da vida. Não é isso. Tanto é que a gente explica no nosso videozinho lá de intro que existe um sweet spot, né? Onde você tem sucesso e é feliz e você trabalha no flow, né? E que a relação disso com oportunidade é que você realmente, você, tipo, meu, você tá aberto. Cara, e aí você para pensar nas pessoas, que são legais, que trabalham de uma maneira leve e gostosa, e tem sucesso pra caramba, e tem uma vida satisfeita, e tem tudo isso. Você conversa com essas pessoas, você vê que a pessoa não está correndo atrás, estressada, não sei o quê. Ela está simplesmente fluindo e fazendo as coisas. E ela vai enxergando oportunidade e possibilidade em tudo. Por quê? Porque tudo é possibilidade. Ela já não pré-definiu o que as coisas têm que ser. Ela não está tentando seguir um script de outra pessoa, que também é super relevante, né? É, é muito engraçado, porque às vezes as pessoas perguntam para mim, putz, como que você fez não sei o quê? Como que você fez não sei o que lá, né? Outro dia tava um colega fez uns treinamentos lá atrás comigo, perguntou, puta, esse trabalho que você fez aí com o pessoal, como que você conseguiu isso? Eu falo assim, cara, não tem uma metodologia para isso. Não, por mais que eu possa ter me esforçado e feito isso aqui, eu falei assim, cara, na verdade rolou um convite, eu aceitei o convite e foi, entendeu? Nem tudo na nossa vida a gente pode se esforçar e se matar para conseguir. E aí, quando a gente começa a enxergar a vida que, cara, na verdade já tá cheio de oportunidade legal pra caramba, bem na nossa frente, e a gente não precisa se matar para fazer isso, cara, muda completamente nossa relação com a vida, né. De novo, eu não estou falando aqui, putz, que você não pode fazer o marketing, que não pode sair para ir atrás. Não estou falando isso. Faz o que você achar que você tem que fazer melhor, contanto que seja o que você acha que tem que ser melhor e que faça sentido para você, né. Porque muitas vezes o que eu vejo, as pessoas querem a fórmula,
E aí tem até um negócio interessante, então, eu vou falar sobre isso que eu acho que é interessante. Eu conheço gente que buscou a fórmula, conseguiu a fórmula, seguiu a fórmula e a fórmula deu certo para elas. Por quê? Porque elas não pensaram. Elas simplesmente falaram assim: "Cara, eu preciso de uma fórmula", alguém entregou uma fórmula para eles, eles falaram assim: "Beleza, essa fórmula eu vou usar ela". Foram lá, usaram e pronto. Mas muita gente, que é a maioria, acha que quer uma fórmula. Pega a fórmula, fica sofrendo, não cumpre a fórmula, fica sofrendo em relação à fórmula, não confia na fórmula, não faz sentido aquilo, sofre, não tem nada, depois reclama que é fórmula, reclama que é tudo, reclama da vida e não acontece Mas absolutamente você nada, tem que né? amar o A- processo, você tem que se apaixonar pelo processo. Ó. É exatamente isso. E é verdade isso. Você tem que se apaixonar pelo processo. Se você não tiver apaixonado pelo processo, não vai dar certo. Mas não O vai dar único pra você problema é que você não forçar, decide se você. exato. O único problema é que você não decide se você se apaixona ou não pelo processo. Esse que é o lance. Então, as pessoas que seguem fórmulas e dá certo para elas e tudo mais, é que elas fazem aquilo sem nem pensar. E ela está simplesmente fazendo aquilo porque falaram, ela está confiando na pessoa, está confiando no processo. Bom, eu estava aqui no meio do processo falando sobre o processo todo e amem o processo. Aí a gente se empolgou aqui com o jogo do Celtics. Eu dei uma porrada no microfone, mas estamos de volta aqui. E, bom, aí e o Thiago já ia falar também. É justamente esse lance. Tipo, é engraçado que a gente sempre acaba voltando para a mesma coisa, né? Que tipo, que é esse lance de que faz sentido para você? O que tá vindo de dentro para você, independente do que as pessoas estão falando para você. E oportunidade é a mesma coisa, porque a pessoa falando: "Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo", e você tá só pensando em você, a outra pessoa vai perceber isso. A outra pessoa vai sacar isso. Tipo, a gente saca quando alguém quer explorar a gente, quando quer tirar alguma coisa da gente, quando quer arrancar alguma coisa da gente, a gente saca. Por que a outra pessoa não sacaria quando a gente está tentando fazer isso com ela? E isso está vindo de um lugar onde parece que está faltando coisa da gente. Quando a gente percebe de novo, para viver eu preciso de dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro, não preciso do dinheiro do outro, preciso do dinheiro do outro. Eu preciso de dinheiro, beleza, vou. De alguma forma isso vai surgir, né? Enfim, falei bastante aqui. Não, e o mais maravilhoso disso é que de fato a gente sempre volta para a mesma coisa, porque a gente está explorando a maneira que a nossa mente funciona. A gente só usa vários temas para ter diferentes exemplos para explorar a mesma coisa, que é como a nossa mente funciona e como compreender isso naturalmente faz a gente enxergar a vida e explorar a vida e ter uma relação com a vida completamente diferente. E quando a gente fala de oportunidade, eu acho que é um dos pontos mais difíceis da gente sacar de fato que a vida é um mar de oportunidade, e não daquele jeito fácil que a gente vê em filme tipo Jerry Maguire ou aquele do Will Smith lá, que ele se dá bem na vida, que eu esqueci o nome, eu acho um porre aquele filme. Mas enfim, tipo, não nesse sentido, tipo, óbvio que a gente não, o mundo é cheio de oportunidades, mas para e reflete sobre a sua vida, sobre o teu trabalho, sobre as suas coisas. Tipo, a gente tem uma dificuldade enorme de enxergar além das nossas preferências, além daquilo que a gente já condicionou como uma verdade absoluta. E aí, aqui eu falo 100% tendo a mim mesmo como exemplo, porque eu acho que foi a coisa que mais eu senti diferença na minha vida quando eu comecei a sacar sobre isso que a gente conversa aqui. E olha que eu já me considerava um cara que estava sempre aberto à oportunidade, porque eu sempre fui uma pessoa naturalmente aberta para a vida, assim. eh, mas a forma que a gente encara a vida muda tão profundamente que não existe uma situação, por mais desesperadora que ela possa parecer, que a gente não passe a enxergá-la
com uma fonte infinita de oportunidade. E é zero papo aquele papo piegas não, é zero, é zero. Eu De de palestrante autoajuda. motivacional. Não, é zero, eu tenho pavor disso, eu prefiro tomar um shake de diabo verde, sei lá, não é isso. É que, de fato, a nossa forma de lidar com os nossos pensamentos e sentimentos, ela muda tão profundamente, que a forma que a gente recebe a vida muda tão profundamente, que simplesmente passa a não existir mais becos sem saída, não existe mais. E olha que eu não saco 0,000000001% de nada. Mas a coisa mais assustadora é que não existe uma situação que seja um beco sem saída. Não existe uma situação que eu não encare, por mais absurdo que possa parecer, como algo que tem infinitos caminhos a serem trilhados. E isso não é uma coisa que existe um exercício, ou existe um processo, ou existe uma fórmula para a gente passar a encarar as coisas dessa forma. Isso naturalmente passa a acontecer quando a gente saca como a nossa cabeça funciona. E para alguns isso acontece de uma forma mais abrupta, para outros de uma forma mais escadinha, como o Robin fala, mas é inevitável. É tipo a gravidade, se você soltar a maçã lá de cima, ela vai cair. Quando a gente começa a explorar esse tipo de coisa, é tipo uma bomba relógio. A gente vai sacar, cada um no seu tempo, cada um da sua forma. E é por isso que a gente facilita de várias maneiras, através de várias formas de imersão presencial, digital, lá, lá, usando várias formas de falar sobre a mesma coisa, porque cada um tem uma trilha, daquela trilha que eu falei que anda paralela com a trilha da vida. Cada um criou para si mesmo, não de forma ativa, mas através dos nossos condicionamentos, uma trilha de vida que tem suas preferências, gostos, aversões, e cada uma dessas formas que a gente explora são percebidas por cada um de uma forma completamente diferente. Então, talvez algo que a gente fale faça um sentido para você que não faz sentido para o outro. E aí você passe a enxergar as coisas de uma forma mais aberta e leve, assim. Eu acho que isso é muito fascinante, cara, sei lá. Ah. Enfim, eu acho que nosso tempo está acabando também. Desculpa Ah, aí pelos nossos problemas técnicos. mas acho que foi Mas legal. entra lá no site, no cbo.digital/intro, para a gente. Que vocês vão ver um videozinho que eu gravei falando sobre o porquê que a gente é infeliz no trabalho, né? E um pouco disso que está por trás, né? E aquilo que a gente sempre fala, a gente tem 1 zilhão de capítulos aqui, a gente tem 1 zilhão de coisas, a gente tem treinamentos, tem coisas. Se você está interessado nisso, quer se aprofundar, quer enxergar com mais profundidade o que a gente fala, inclusive sobre oportunidades e como enxergar oportunidades de uma forma mais leve e livre, dá um toque para a gente no contato@cbo.digital, que é sempre um prazer falar com É vocês. isso. É Beleza? isso. É isso. É isso então. Beijão pra todo mundo e até. Falou, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.